Fala pessoal, adivinha quem é? Eu de novo, Bruno, e vamos para o Primorosamente. E o tema de hoje é ciclos de descontrole emocional. Muito bem, ciclos de descontrole emocional. Bom, já para pensar que quando você perde o controle sobre as coisas, as suas emoções é que te fazem perder o controle? Quer ver uma coisa interessante? Já assistiu o filme de terror? Vai tomando um susto atrás do outro. Mesmo para quem curte. O cara curte porque rola uma adrenalina. Né? Então, a hora que tá lá acontecendo um negócio, o monstro vai aparecer, ou sei lá, vai aparecer um maluco lá, assassino e tal, não sei o quê. Beleza. Você já experimentou fazer uma coisa que é desligar o som? Desliga o som para ver o que acontece. Vai assistindo o filme, principalmente as cenas mais danadas. Desliga o som para ver o que acontece. Vê se o filme consegue imprimir em você medo. Ele não vai conseguir. Nem susto direito você não toma. Por quê? Porque eles entenderam que aquela expectativa toda, aquela paranoia do terror que é transferida para o cara que está assistindo, consegue melhor ser transferida quando ela está associada aos sons. Então a música, os ruídos, aquele silêncio, aí o cara andando, pisa na folhinha, então dá aquela pisada no galho, o galho quebra, né? Aí você assusta. Então os sons é que fazem com que você tenha uma sensação imersiva naquela cena. Quando é só o vídeo, ele até cria algum efeito sobre você, mas esse efeito ele é muito pequeno. Então, tá entendendo mais ou menos a ideia? Do que será que nós estamos falando? Bom, vamos lá. Então, eu quero propor para você os ciclos de descontrole emocional e eu vou fracionar isso em 3 etapas. Isso não fui eu que inventei, ok? A gente aprendeu isso com um cara que é do mercado financeiro, ele é um grande trader internacional e esse cara é que começou a falar sobre isso. Né? Isso é uma criação dele e provavelmente daqueles que ensinaram ele. Né? Então olha só que interessante, é uma técnica japonesa. Fomo Hara China. Nada de japonês nisso. Na verdade, o som ficou interessante, então por isso que eu disse que era uma técnica japonesa. Na verdade, é um acróstico, tá? Então são 3 fases. Então a primeira fase se chama FOMO. O que é isso? É uma sigla, que é Fear of Missing Out. O que é o Fear of Missing Out? É o medo de estar fora de uma oportunidade. Está acontecendo alguma coisa e aí você, que medo que eu tenho de perder essa oportunidade. Medo de ficar fora. Medo de ser excluído. Então olha só, os ciclos de descontrole emocional, a primeira fase diz que você tem medo de estar excluído, rejeitado e abandonado. É uma sensação, é um padrão emocional. Inclusive, se você tem traumas nesse padrão emocional, né, o FOMO, o Fear of Missing Out, vai ser muito mais efetivo em você. Então você vai se meter em tudo quanto é rolo possível e imaginável. Você vai ser enganado a todo instante pelo sistema, pelo mercado, pelas pessoas. Nossa, estou inclusive respondendo algumas perguntas que eu tenho a meu respeito. Então vamos lá. Então, veja, se você é rejeitado e abandonado como temas principais dos seus padrões emocionais, dos seus traumas, então o Fear of Missing Out faz todo sentido para você. O medo de estar perdendo uma oportunidade. E muitas vezes pode ser uma oportunidade, mas nem sempre é. E às vezes você entra numa fria. Ok? Então essa é a primeira fase. Pelo medo de ficar fora de uma oportunidade, você se mete em fria. Guarda essa aí, FOMO, ok? Fear of Missing Out. Fase 2, Hara, com H, ok? H-A-R-A, Hara. Esse é o Hyperbolic Absolute Risk Aversion, tá? O que seria isso?
É um risco exagerado, uma aversão a risco exagerado, absoluto. Então o que acontece? Uma vez que você passou por problemas, você gera um medo muito grande, um medo absoluto de passar por riscos. Então, quando as oportunidades se manifestam, por conta dos riscos envolvidos naquela oportunidade, você não entra quando precisa entrar. Você não faz o que tinha que fazer, você perde a janela de oportunidade, porque você está traumatizado pelo FOMO. Legal, né? Então essa é a fase 2, ok? Fase 2, então, é Hyperbolic Absolute Risk Aversion. Então, você fica morrendo de medo. Famoso gato escaldado tem medo de água fria. Conhece essa? Então você passa constantemente a perder oportunidades. Você entra naquilo que parece ser uma oportunidade, mas é uma furada. E quando é uma oportunidade, pelo medo do risco, você não entra. Então essa é a evolução do processo. E aí, por fim, a gente tem a fase 3, que a gente chama de TINA. TINA é T-I-N-A, ok? Então, there is no alternative. Bom, esse there is no alternative, ele se refere a duas posições. There is no alternative quando você não entrou e quando você já entrou. Então, como é que é? Você entrou numa roubada, não tem mais alternativa. Eu estou numa roubada, não dá para sair. Me ferrei. Então, quer dizer, você não consegue desconectar. Você não consegue solucionar as questões. Você não consegue colocar outras opções em prática. Você não vê saída para a sua condição. Então, quando você entrou numa roubada, você fica prisioneiro dela. There is no alternative. Qual que é a outra opção desse cara? Eu não entrei, eu perdi a oportunidade. Não tem mais oportunidades para mim. Então eu fico olhando e falando, não tem mais oportunidades para mim. Então essa é uma outra opção, né, do there is no alternative. Mas o que acontece? Aparecem oportunidades e elas contêm riscos. Alguns riscos maiores e outros menores. Então você também diz, there is no alternative. Por que você vai dizer isso? Não tem alternativa. Não, tem risco, eu não quero. Não tem alternativa. Tudo tem risco, não vou me meter com isso daí. Não mexo com isso. Essa é a fase 3. Então a fase 3 é o congelamento. Você está na roubada, você não sai. Tem uma oportunidade, você não entra. Se tem risco, tô fora. Então, está fazendo sentido os ciclos de descontrole emocional? E aí, o que eu faço? E agora, hein? Então esse é o momento em que você deve se propor a fazer coisas diferentes. É nesse momento que você deve se afastar, dar alguns passos atrás e olhar a situação na qual você está. Este é o momento de você reconhecer o que está acontecendo, de você corrigir aquilo que você vê, sente e pensa. E então encontrar uma outra opção. Como é que a gente faz isso? Você tem que ressignificar o que está acontecendo contigo. Ressignificar baseado não nas suas memórias passadas, porque pode ser que elas estejam dizendo sempre mais do mesmo. Fui enganado, você enganado de novo. Fui enganado, você enganado de novo. Olha, correu o risco deu ruim. Não, tô fora, risco não dá. Risco sempre dá ruim. Não, eu sempre perco as oportunidades. Não, não tem chance para mim. Não, se afasta. Dê 2 passos atrás. Observe o cenário no qual você está. Corrija as informações. Corrija os seus pensamentos. Corrija suas emoções. Venda para si mesmo. Como é isso? Como é que faz um bom vendedor? Ele quebra objeções. Ele analisa com clareza o cenário, faz perguntas corretas, faz análise para que ele possa vender para um determinado comprador. Ele conhece o comprador melhor do que o comprador, eventualmente, conhece a si mesmo. Então veja, você tem que sair da sua cena, sai do tabuleiro, vem para fora e então começa a manipular do lado de fora as pedras desse jogo. Mas é necessário se afastar.
É necessário silenciar as vozes que estão na sua mente. Aqueles múltiplos personagens que você tem ali falando, te enlouquecendo. Silencie as vozes. Se você não fizer assim, não corrigir esses fatores, não corrigir as emoções, as informações, os seus pensamentos, você não será capaz de passar por isso. Então, essa é a ideia. Não se esqueça disso. Então, essas são as fases, né, do descontrole emocional, os ciclos. E a correção, ela é muito simples. O problema é tão fácil quanto você permite acontecer. Mas quando eu estou congelado, aquela visão de túnel, não dá. Você só trava. Ou você só corre. Proponha para si mesmo um plano e coloque esse plano em prática. De tal maneira que você seja capaz de cumprir as pequenas etapas desse plano e fazer microanálises a cada momento. E então você vai se corrigindo e se ajustando no decorrer do processo. De maneira que você não tenha que tomar uma decisão brutal, e sim tomar micro decisões a cada pequena etapa. É certo que muitas vezes você tem que correr o risco. Tem um ditado que diz que não é possível saltar um abismo aos saltinhos. Quer dizer, o pulo é tão grande quanto o buraco. Mas quando não for assim, prefira tomar decisões gradativas. Desta forma, você limita a quantidade de erros. Bons operadores de bolsa fazem poucas operações, mas eles sabem o que estão fazendo. Fizeram amplas análises, estudos. Então, quando o camarada ele analisa o mercado, ele já entra de forma um pouco mais certeira. E então, com 5 operações no dia, ele faz um grande faturamento. Mas, ao operador inexperiente, aquele que tem medo de risco, aquele que está, né, nesse ciclo de descontrole emocional, como é que ele faz para controlar essas emoções? Ele faz o processo aos poucos, enquanto ele vai estudando e vai aprendendo o processo, ele deve fazê-lo em etapas menores, de tal maneira que ele seja capaz de produzir resultados e quando está correndo riscos e tem perdas, as perdas serem menores. Ok? Mas ainda assim, né, quando os caras estão operando, por exemplo, índice, mini índice, dólar, mini dólar, você vê direto o cara fazendo 26 entradas no dia, 30 entradas no dia e dando um tremendo tiro no pé. Então, qual que é o truque? De novo, lembra das fases. Né? Fear of missing out. Então, todas as entradas que você deu por quê? Porque você achou que ia perder uma oportunidade. Né? E aí, a hora que você está lá operando, o que está acontecendo contigo? Você ficou dentro, mas aí você vai movimentando tanto o stop gain quanto o stop loss. Não, vai chegar. Quando você vê, chega um nabão desse tamanho assim. Ó. Né? Quer dizer, você não sai. Você fica ali travado. Então, vocês estão percebendo? Agora, isso se aplica a qualquer aspecto da vida. Apesar desse ser um conceito que é desenvolvido dentro da temática das operações, porque um tema muito importante é o controle emocional enquanto você está operando. Mas não se engane, isso é um tema de extrema importância em qualquer aspecto da vida. Nunca tome decisões sob pressão emocional. Você tem que retomar o seu controle e se der para atrasar aquela decisão estando numa condição emocional melhor, é o ideal. Agora, não tem jeito? Então siga os passos gradativamente. Né? Analise com um pouco mais de clareza e tome a decisão no tempo que for necessário. Agora, aquelas que você tem que correr o risco e ponto, o que você faz? Você simplesmente se joga. É a história de não dar para saltar um abismo de pulinho em pulinho. E de vez em quando a decisão é um abismo. É muito grande. Você tem que empurrar a vaca no precipício para ver no que vai dar. Então veja, não existe de verdade uma forma certa de lidar com isso. Mas você tem que aprender a não ficar travado, não entrar em toda a fria que se apresenta, entendeu? E também não ficar morrendo de medo de risco, porque senão você não vai para frente. Aí o camarada vai namorar.
É super comum. Molecada vai tentar arranjar uma namorada. Tem os mais espertos, mas tem sempre os mais trouxa. Isso é um caso clássico. O cara fica lá, olha pra menina, não sei se vou, se não vou, se não vou. E aí chega um outro cara e sai com a menina. O que aconteceu? Tá com medo de correr risco. Fica ali, engessado, travado, congelado. Não faz o que tinha que fazer e perde todas as oportunidades. E o cara faz isso múltiplas vezes. Analisa e vai. Só vai. Depois você arruma, né? Que é a história do MVP, né? Que é o produto minimamente viável, né? Então, faz o que é possível naquele momento, com aquilo que você tem. Quem arrisca não petisca, se mova, né? Depois você ajusta, depois você melhora, depois você aperfeiçoa. Mas mova-se, não fique parado, né? Então, tá entendendo a ideia? São dicas emocionais que você pode aplicar a quaisquer coisas. Apareceu uma oportunidade de emprego. Cara, se você não gostar daquilo, depois você sai. Mas apareceu uma oportunidade de emprego, vai, se mova. Entendeu? Corra o risco. Rapaz, você não tem noção da quantidade de risco que eu já corri na minha vida e quanto desse risco não se concretizou em bobagem. Mas alguns deram certo. E você gera aprendizado nas duas pontas. Naquilo que deu certo e naquilo que deu errado, há aprendizado. Mas vou te contar uma coisa. Você aprende mais naquilo que deu errado, apesar de ser desagradável. Então não fique travado. Não existe uma regra absoluta. Você só não pode ficar em descontrole emocional. Mantenha o controle sobre si mesmo. Mantenha o controle sobre os seus pensamentos. E você consegue passar de fase. Tudo bem? Dica rápida. Então essa foi a apresentação desse momento, tá bom? Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa legal e consigam aplicar isso aí no dia a dia de vocês, tá bom? Então o tema é FOMO, né? Que é o Fear of Missing Out, HARA, que é o Hyperbolic Absolute Risk Aversion, né? E o TINA, que é o There is no Alternative. Fechado? Lembra aí da sigla e segue o barco. Se você curtiu essa dica aí rápida, então vai lá, manda o like, entendeu? Deixa lá a sua inscrição, machuca lá o sininho, bota lá o sininho para pular, para você receber as nossas notificações e compartilha isso com um parceiro para quem você acha que faça sentido essa pequena dica que eu dei aí. Grande abraço para vocês e obrigado pela atenção.